Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se toda vez que você diz, eu vou conseguir, você estiver sem perceber, confirmando ao seu subconsciente que ainda não conseguiu, essa pergunta pode parecer dura, mas ela toca exatamente no ponto onde muitas manifestações ficam presas. Porque talvez você esteja desejando com força, estudando com sinceridade, fazendo afirmações, visualização e mantendo pensamentos positivos, mas ainda assim colocando tudo aquilo que quer viver em um lugar chamado futuro. E o futuro, quando mal compreendido, pode virar uma prisão elegante da fé. No episódio anterior, no encerramento da primeira temporada, você entendeu o verdadeiro significado de está consumado. Você viu que a criação não começa quando o mundo externo muda, mas quando algo dentro de você aceita, sente e reconhece que já está feito. Você viu que a manifestação da realidade não nasce da luta, mas da consciência que assume, e que o poder da mente subconsciente responde ao estado que você sustenta, não apenas às palavras que você repete. Mas agora, abrindo a segunda temporada desta minissérie, baseada no livro Sua Fé é Sua Fortuna de Neville Goddard, nós entramos em uma fase ainda mais prática, mais direta e mais misteriosa. A primeira temporada foi sobre despertar a fé. Agora, a segunda temporada é sobre dominar a fé. E domínio não é apenas entender, é perceber durante o seu dia onde você ainda está entregando o seu poder sem notar. E um dos maiores erros está na linguagem interna, de quem ainda não é. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas por dentro continuam vivendo no eu ainda vou ser. Eu vou ser próspero. Eu vou ficar bem. Eu vou manifestar. Eu vou conseguir. A frase até parece positiva, mas esconde uma confissão silenciosa de ausência. Porque quando você diz internamente, eu vou, você está dizendo ao seu próprio estado de consciência, ainda não sou. Neville revela isso de forma profunda quando afirma, a vontade de Deus é o reconhecimento daquilo que se é, e não daquilo que se será. Essa frase muda tudo, porque a vontade divina, dentro desse ensinamento, não é um evento distante esperando permissão para acontecer. É o reconhecimento presente daquilo que você já assume ser em consciência. Então, entenda com calma, o erro não está em desejar, pois o desejo é o chamado. O erro está em desejar, como alguém que ainda se sente separado daquilo que quer. Você não manifesta aquilo que espera ser um dia. Você manifesta aquilo que é consciente de ser agora. É aqui que consciência cria realidade. É aqui que a lei da atração de dinheiro deixa de ser uma promessa vaga e se torna um estado interno. É aqui que o poder da mente subconsciente começa a obedecer, não ao seu esforço, mas à sua identidade assumida. E é exatamente por isso que tanta gente estuda Neville Goddard. Faz afirmações, visualiza, tenta técnicas de manifestação, busca riqueza e abundância, mas continua vivendo como alguém que ainda está esperando a própria vida começar. Existe uma prisão muito sutil, que quase ninguém percebe, porque ela se disfarça de esperança. Você olha para sua vida, sente que algo precisa mudar. Deseja riqueza e abundância. Quer aprender como manifestar dinheiro. Quer uma transformação mental verdadeira. E então começa a dizer para si mesmo, um dia eu vou conseguir. Eu vou ser próspero. Eu vou ficar bem. Eu vou manifestar. Eu vou vencer essa fase. À primeira vista, isso parece positivo, parece fé, parece motivação. Mas dentro dos ensinamentos de Neville Goddard, existe uma diferença profunda entre esperança futura e consciência presente. E essa diferença pode ser exatamente o ponto onde a sua manifestação da realidade está sendo adiada. Porque, quando você diz eu vou ser, existe uma mensagem escondida por trás da frase. A mensagem é, eu ainda não sou. Esse evoca. Diz eu vou ficar bem. Por trás disso, existe a sensação de que agora você não está bem. E Neville é muito direto quando revela. Afirmar que eu vou ficar bem é o mesmo que dizer, eu não estou bem. Percebeu a armadilha? A pessoa acredita que está afirmando positivamente, mas emocionalmente está reforçando a falta. Ela acha que está plantando fé, mas está
alimentando distância. E o poder da mente subconsciente não responde ao verniz bonito das palavras. Ele responde ao sentimento real que está por trás delas. É por isso que tanta gente repete afirmações, visualiza, estuda a lei da atração de dinheiro, busca técnicas de manifestação, mas continua no mesmo lugar interno, porque a frase parece apontar para o futuro. Mas a consciência continua presa na ausência do presente. É como ficar parado diante de uma porta, repetindo todos os dias que um dia vai entrar, sem perceber que a chave nunca foi esperar a porta se abrir. A chave sempre foi assumir que você já está dentro. O futuro pode ser a prisão mais elegante da sua fé, porque ele dá a sensação de movimento, mas mantém sua identidade parada. Enquanto você sente que será um dia, o seu subconsciente registra que você ainda não é. Enquanto você espera se tornar, a manifestação da realidade continua refletindo exatamente essa espera. E então, você começa a sentir que algo está bloqueado, quando na verdade, a sua própria linguagem interna está mantendo o desejo distante. A virada começa quando você percebe que a vontade verdadeira não é uma espera. É uma aceitação imediata. É aqui que Neville aprofunda o ensinamento e mostra por que assumir no agora muda tudo. Mas antes de chegarmos ao ponto mais importante, deixa eu te fazer um convite rápido e sincero. Se esse vídeo já começou a mostrar algo que talvez você estivesse fazendo sem perceber, deixa agora o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas que também estão tentando manifestar, mas continuam presas no futuro sem notar. E se você quer acompanhar essa segunda temporada com profundidade, se inscreve no canal Transformamente e ativa as notificações. A partir daqui, cada episódio vai te mostrar como sustentar a fé na prática, como parar de reagir às aparências e como transformar entendimento em domínio real da consciência. Seu engajamento aqui não é só apoio ao canal, é também uma forma de fortalecer essa jornada e manter essa sequência viva para quem precisa despertar. Agora voltando ao texto, existe uma frase que muita gente ouviu a vida inteira, mas talvez nunca tenha entendido, da forma como Neville Goddard apresenta. Seja feita a vossa vontade, costuma ser interpretada como desistência, como rendição passiva, como se a pessoa estivesse dizendo, eu abro mão do que desejo, aceito qualquer coisa, sofro em silêncio e espero que algo externo decida por mim. Mas Neville mostra que isso não é uma renúncia de si mesmo. Pelo contrário, é uma das chaves mais profundas para entender como a consciência cria realidade. No texto, aparece a frase, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42, e logo depois, essa ideia se aprofunda quando é dito, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5, versículo 30. Agora perceba aquilo que isso significa dentro desse ensinamento. A vontade do homem comum é a vontade do esforço, da tentativa, da ansiedade, da espera. É aquela voz interna que diz, eu ainda vou ser, eu ainda vou conseguir, um dia isso vai acontecer. Essa vontade parece positiva, mas ela nasce da sensação de separação. Já a vontade do Pai, que Neville interpreta como a sua própria consciência, não fala a partir da falta. Ela não diz um dia. Ela reconhece agora. Ela declara o desejo como realidade interna já consumada. Por isso, Neville afirma, quando você ler seja feita a vossa vontade, pense, a tua vontade está feita, pois as obras já estão consumadas. Essa é a virada de chave. A vontade de Deus não é futuro. É reconhecimento presente. Não é esperar que a realidade mude, para então acreditar. É assumir internamente que a criação já está completa, mesmo antes dos olhos confirmarem. É aqui que o poder da consciência começa a atuar de forma real, porque você sai da posição de quem pede e entra na posição de quem reconhece. E isso muda completamente a manifestação da realidade. Você não recebe quando espera, você recebe quando se torna consciente de já ser aquilo que deseja. A consciência criadora não responde à distância que você sente do seu desejo. Ela responde à identidade que você assume agora. É por isso que o despertar da consciência não é apenas aprender mais. É parar de adiar internamente
aquilo que você diz querer viver. Mas para isso acontecer de verdade, um ponto que precisa ser compreendido de uma forma muito mais profunda, existe uma porta pela qual tudo precisa passar antes de entrar na sua vida. Não importa se você deseja dinheiro, liberdade, cura emocional, paz, amor, direção ou uma transformação mental profunda. Antes de qualquer coisa aparecer no mundo externo, ela precisa atravessar primeiro a porta da sua consciência. E Neville revela essa porta de forma simples, direta e absoluta. Eu sou a porta. João 10, versículo 9. Essa frase não é apenas bonita. Ela é prática. Ela mostra que a manifestação da realidade não entra pela porta do esforço, nem pela porta da ansiedade, nem pela porta do futuro. Ela entra pela consciência presente daquilo que você aceita ser agora. Quando você diz, eu sou, você está no presente, você está se declarando. Você está assumindo uma identidade. Mas quando você diz, eu vou ser, você adia. Quando você diz, eu quero ter, você confessa a ausência. Ao dizer, um dia vai acontecer, você mantém o seu desejo separado de você. Neville explica isso de forma muito clara. Quando você diz, eu sou, você está declarando ser, em primeira pessoa, no presente do indicativo, e não no futuro. E essa é a diferença entre repetir palavras e mudar de estado. Se você deseja riqueza, não fique apenas dizendo internamente, eu vou ser próspero. Sinta, mesmo que por alguns segundos, eu sou próspero agora. Não como fantasia, mas como um novo ponto de consciência. Se você deseja liberdade, não diga um dia serei livre. Entre na sensação de, eu sou livre agora. Se você deseja paz, não espere que tudo se resolva, para então ficar bem. Sinta, eu estou bem agora. É por isso que o texto declara, diga, o fraco, eu sou forte. Joel 3, versículo 10. Não porque a frase em si tenha algum poder mágico, mas porque ela reposiciona o homem no estado que ele deseja expressar. Neville não está ensinando uma fórmula vazia. Ele está ensinando uma mudança de identidade. A manifestação não atravessa a porta do eu vou. Ela atravessa a porta do eu sou. E quando isso começa a ser entendido, tudo se conecta. Lei da atração de dinheiro, poder da mente subconsciente, mentalidade de riqueza, técnicas de manifestação e consciência criadora. Todas essas coisas apontam para o mesmo centro. O seu subconsciente não responde ao desejo distante. Ele responde ao estado assumido. E se você prestar atenção, vai perceber que muitas vezes você entende isso mentalmente, até sente por alguns instantes, mas depois volta para o antigo estado. E existe uma razão profunda para isso acontecer. O grande desafio não é dizer, eu sou, quando tudo está calmo. O verdadeiro domínio começa quando os sentidos dizem exatamente o contrário. É fácil se sentir forte quando nada ameaça você. É fácil falar sobre fé quando o mundo externo não pressiona. Mas a pergunta real é, quem você escolhe ser quando a conta aparece? Quando a notícia assusta? Quando alguém duvida de você? Quando o atraso acontece? Quando a aparência atual tenta provar que nada mudou? É nesse momento que Neville entrega uma instrução simples e poderosa. Vá para dentro e feche a porta. Essa porta não é física. É a porta dos sentidos. É tudo aquilo que tenta convencer você de que ainda não é aquilo que deseja. A conta bancária dizendo que você não é suprido. A opinião dos outros dizendo que você não é capaz. O cenário atual dizendo que você ainda não chegou. O corpo, o tempo, os números e evidências, todos tentando definir sua identidade por aquilo que aparece agora. Mas se você julgar apenas pelas aparências, você se torna prisioneiro delas. Por isso Neville afirma, se você julgar as coisas pelas aparências, você continuará a ser escravo das evidências dos seus sentidos. E aqui começa a prática real da temporada 2. Quando surgir um gatilho externo indesejado, primeiro perceba, não reaja de imediato. Não entregue sua identidade para a aparência. Apenas observe. Isso está tentando me convencer de ser quem? Depois, retire sua atenção da aparência por alguns segundos. Não negue o fato.
Apenas pare de alimentar o estado que ele tenta impor. Em seguida, volte para dentro e reivindique conscientemente quem você escolhe ser. Se surgir a sensação de falta, não lute contra a falta. Feche a porta dos sentidos e diga internamente: eu sou suprido. E se o medo surgir, não discuta com ele. Feche a porta dos sentidos e diga: eu sou seguro. Se surgir dúvida, não negocie com ela. Feche a porta dos sentidos e diga: eu sou aquilo que escolho ser. Perceba o poder disso. Você não precisa mudar o mundo inteiro agora. Você só precisa recuperar o comando por alguns segundos. E esses poucos segundos são uma micro-vitória interna, porque ali você deixou de ser dominado pela aparência e voltou a ocupar o lugar de consciência criadora. É assim que o poder da mente subconsciente começa a receber um novo comando. É assim que a manifestação da realidade deixa de ser uma esperança distante e começa a se tornar uma prática viva. Domínio da fé é não deixar os sentidos escolherem quem você é. E agora, antes de encerrar, você vai experimentar essa mudança de estado diretamente. Agora é o momento de sair do entendimento e entrar na experiência. Feche os olhos por alguns instantes, sinta-se em paz e respire fundo. E por alguns segundos, deixe tudo o que os seus sentidos estão tentando mostrar. Solte a necessidade de provar, solte a pressa de ver sinais, solte a ansiedade de saber quando vai acontecer, liberando o futuro. Agora, volte para dentro, para esse ponto silencioso onde nada precisa ser explicado. E repita internamente com presença, não como uma frase vazia, mas como uma decisão íntima. Eu sou no agora e não no futuro. Eu sou agora. Tudo aquilo que penso e sinto que eu sou. Está feito, está feito, está feito. Minha dica é que você pause o vídeo e faça essa técnica com tranquilidade. Agora, pare e apenas sinta. Antes de pensar ou de procurar sinais, apenas sinta. Permita que essas palavras não fiquem apenas na mente, mas resplandeçam para dentro da sua identidade. Como se, por alguns segundos, você parasse de esperar uma vida nova e começasse a habitar essa vida por dentro. Isso não é repetição vazia, isso é reposicionamento de consciência. É sair do eu vou ser e entrar no eu sou. É você fechando a porta dos sentidos por alguns instantes e reconhecendo que a manifestação da realidade começa exatamente nesse ponto, antes da aparência mudar, antes do mundo confirmar, antes de qualquer prova externa. Agora, presta atenção. Se por alguns segundos você sentiu isso como real, se por alguns segundos você deixou de esperar e apenas foi, então você já tocou a porta certa. Essa é a micro-vitória. Não é mudar tudo em um minuto, é recuperar o comando interno por um instante. E esse instante, quando repetido com consciência, começa a ensinar ao poder da mente subconsciente uma nova verdade sobre quem você é. Mas existe um problema que quase ninguém percebe. Mesmo depois de assumir o estado certo, muitas pessoas perdem tudo quando começam a observar os resultados cedo demais. Elas entram no eu sou, sentem algo mudar, mas logo depois voltam para fora, procuram provas, medem sinais, checam se funcionou e nessa busca ansiosa por confirmação, abandonam o estado antes que ele se firme. No próximo episódio, você vai descobrir o erro de observar a realidade antes da consciência se estabilizar. E por que a ansiedade por sinais pode destruir uma manifestação antes que ela apareça. Então, se este episódio tocou você de verdade, escreva nos comentários: eu sou agora. Não como repetição, mas como uma afirmação de presença. Se este vídeo abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que ainda vive esperando o futuro chegar. Inscreva-se no Transformamente e ative as notificações. Porque esta segunda temporada é sobre domínio real da fé, consistência e execução interna. Caso ainda não tenha visto, assista a primeira temporada, porque cada episódio tem um ensinamento específico que, por etapas, vai se aprofundando. E esse foi o primeiro episódio da segunda temporada da minissérie Sua Fé é Sua Fortuna Revelado. O segredo que muda sua realidade. Aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo episódio, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.